Mesmo sentado, você pode inclinar sua cabeça agora. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Cada canção que foi adorada aqui, Jesus, é para exaltar o seu nome, Jesus. Senhor, como precisamos compreender de fato o teu evangelho, Jesus. Como precisamos ser alcançados por essa notícia, Jesus. Jesus, hoje a mesa está posta. E nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque um dia, Senhor, anunciaram essa notícia para mim. Anunciaram essa notícia para alguém. E nós estamos aqui hoje reunidos para celebrar o Senhor. Não há nada melhor, Jesus. Não há nada melhor, Jesus, do que fazer parte do seu reino. E aqui estou eu, Jesus, para falar, para ser o mensageiro. E o mensageiro não é mais importante que a mensagem, Jesus. Porque o Senhor é tudo. Ah, Espírito Santo, fala com a gente. Ah, Senhor, precisamos tanto ouvir. É o que eu oro, é o que eu declaro aqui. Cada canção entoada aqui, Jesus, tão lindo. Que possamos entender por que fomos alcançados. Ah, Espírito Santo. Que cada mente aqui presente, Senhor, possa estar conectada com o Senhor. Senhor, ainda que eu sei que cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas diversidades, sim, Jesus. Eu sei que o Senhor cuida de tudo, mas que nada venha tirar a atenção. Seja daqueles que estão aqui presentes, daqueles que estão online com a gente. Porque se uma coisa acontece, Satanás aí faz tudo para tirar a atenção, nos distrair. Distrair a nossa mente, distrair a nossa atenção. É isso que eu oro, querido Espírito Santo. Que pode dizer amém comigo? Sabe? Estamos vivendo num mundo que o mundo, ele te dá tudo. De tecnologia, de informação. De algo tudo tão rápido, não é? A gente tem tudo tão rápido nas mãos. A gente daqui pode conectar lá no Japão. A gente pode mandar uma notícia. A gente pode fazer tantas coisas. Uma transmissão rapidinho e falar, olha, não é verdade? E de repente, você já está comunicando com um monte de pessoas. E essa comunicação tão rápida. Mas ao mesmo tempo que existe tanta informação. E tanta informação para distrair a gente do verdadeiro propósito. É tanto dilemas, é tantas coisas que queremos conquistar, é tanta coisa que queremos alcançar, que às vezes esquecemos do propósito, esquecemos por que estamos aqui, esquecemos por que estamos aqui. Porque, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu chegar em você e perguntar para você assim, olha, por que você vem para a igreja? Ou se eu perguntar para você por que você é evangélico, qual a sua resposta? Às vezes, por que você está aqui? Você vai falar, porque eu gosto daquela igreja. Amém. Deus abençoe sua vida. Mas o evangelho é isso. Porque a gente tem que se localizar. Porque, queridos, se eu estou perdido, quem já ficou perdido aqui? Assim, foi para algum lugar e falou, meu Deus do céu, onde eu estou? Sei lá, pegou o ônibus errado, achou que ia para algum lugar. Alguém já aconteceu isso com alguém aqui? Né?
Porque se eu estou perdido, o que tem que acontecer, gente? Eu preciso voltar para o ponto de origem. Vocês estão comigo? Se eu estou perdido, eu falo assim, onde eu estou? Eu estou sentido São Paulo, sentido Rio, e para onde eu quero ir? Então eu preciso me localizar, cara, eu estou nesse lugar, então eu preciso pegar tal, então, né? Mas o que acontece? O diabo faz de tudo, fala assim, agora você vai morrer, você está no meio do nada, você está perdido, e agora você não sei o quê, aí você fica assim, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, a gente, não acontece isso, gente? Ou só acontece comigo? Tem alguém no mesmo barco que eu aqui? E aí, a gente, qual que é a função do diabo? É deixar você doido. É colocar um monte de problema lá. Você está perdido já. Aí começa a surgir um monte de coisa. Aí você fica olhando, nossa, é verdade. Aí acontece um monte de coisa. Aí você fala assim, nossa, pegou uns errados. Aí o diabo mostra que você pegou uns errados. Aí o diabo quer mostrar, tá vendo? Você não escutou tal pessoa. Aí o diabo quer falar assim, se você tivesse ouvido. Aí o diabo começa a colocar um monte de acusação. Você fala, é verdade. Ai meu Deus do céu, eu vou morrer aqui. Aí surgem umas pessoas estranhas. E ser perdido. Como é que você fica? Aí você, pastor, você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte, se você está perdido, se você não tem a resposta, você está com um grande problema. Só que isso acontece com a gente dentro da igreja às vezes. Isso acontece porque eu venho para a igreja. Por que você levantou a mão e aceitou Jesus? Porque você estava emocionado? Porque acontece muito isso, não é? Acontece ou acontece, gente? Acontece. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Porque pode ser que naquele tempo, quando eu levantei a mão, eu estava emocionado. Eu lembro. Quem lembra do circo aqui, irmão? Quem lembra disso aí? Quem é dessa época aí faz tempo? Lembra? É um trabalho que a igreja batista tem, não é? A igreja batista, né? Cara, eu fui aquele circulação. Aceitei Jesus. Batizei na Batista, lá no Carlota, irmãos. Pastor Wagner. Tem Batista aqui. Aleluia. Sabe, gente? Por que a gente está conversando um pouco sobre isso? Porque esse mês, a partir de semana que vem, nós vamos começar uma série que vamos falar a igreja voltando para a origem. E precisamos compreender algumas coisas. Eu vou pincelar algo assim, conversar algo com vocês. Por quê? Porque, querido, não faz sentido você vir para um lugar e não entender por que você está aqui. Sabe? E a gente percebe que as pessoas, elas estão tão perdidas, que quando você pergunta, irmãos, eu falo isso para pessoas que já é da igreja. Você pergunta para ela assim, por que você aceitou Jesus? Por que você é evangélico? A pessoa não, é porque eu quero começar a conversar com vocês para a gente entender algumas coisas do princípio. Uma coisa bem simples, bem rápida. Porque hoje é ceia, eu não quero tomar muito tempo, mas eu quero conversar algo com vocês aqui. Quem foi alcançado pelo Evangelho? Quem foi alcançado por esse Evangelho? Pastor, o que é Evangelho? Vamos conversar sobre isso? Só um pouquinho? Só bem por cima. Mas vamos entender um princípio, vamos entender algo que é para a gente entender como funciona o céu. Quem já ouviu falar da grande dança? Vou conversar com vocês sobre a grande dança primeiro. Quem conhece a Trindade aqui? Quem conhece a Trindade? O que é a Trindade, gente? Pai, Filho e Espírito Santo.
Tá. Quem criou o mundo? Quem criou? Deus. Agora, Tainá, coloca para mim Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou o quê? O céu e a terra. Próximo versículo. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do... E o Espírito de Deus se movia sobre as... Quem que se movia? Quem que se movia? Aí o Senhor... Então Deus... O que Deus fez? Disse, Ele liberou uma pá... Quem é a palavra? João. Você está comigo? João capítulo 1, verso 1, tá? Vê se dá para a gente ir aí. Depois você volta para Gênesis. João 1. Evangelho de João. No princípio era o... E o verbo estava com... E o verbo era... Próximo versículo. E ele estava no princípio com quem? Próximo. Todas as coisas foram feitas por... Sem ele, nada do que foi feito se... João está falando de quem? Está falando de quem? Você concorda comigo que João está falando de Jesus? Agora vamos lá para Gênesis 1 de novo. O que Deus fez? Deus disse. O que Deus fez? Deus liberou uma. E o que aconteceu? Ele liberou uma palavra, haja luz. E o que aconteceu? E quem estava se movendo sobre a face das águas? Então nós entendemos que a Trindade estava no princípio. A Trindade estava na criação. Quem concorda comigo? A Trindade estava na... Todo mundo concorda comigo? Agora Gênesis 1, 26. Então, e Deus disse. O que ele disse? O que ele disse? Essa palavra façamos está na terceira pessoa do plural. Então aqui está dizendo que não tem só uma pessoa, tem quantas? 3. O que o Senhor Deus fez? Chamou quem? Vem cá, Jesus, meu filho. Vem cá. Espírito Santo, o que a gente vai fazer, pai? Vamos formar um rapazinho aqui agora. Vocês estão comigo? Vocês estão aí? Quem está entendendo? Pastor, por que a gente está falando da grande dança? A grande dança funciona o seguinte, querido. Ninguém é melhor do que ninguém. Por quê? O Espírito glorifica o Filho. E o Filho glorifica o Pai. E o Pai glorifica o Filho. E o Filho também glorifica o Espírito. Aí é uma dança. Você percebe a harmonia? Você percebe a conexão que tem? E quando Jesus ele vai orar em João 17, ele está dizendo: Pai, que eles sejam um comigo. Sabe que o Senhor está convidando eu e você para fazer parte dessa dança. Dessa dança aonde não existe quem é melhor. Existe um espírito de honra, aonde eu honro. Dentro desse governo existe uma honra, aonde eu me sujeito. O Espírito está sujeito ao Filho, sim ou não? E o Filho está sujeito ao Pai, sim ou não? Existe alguém maior ali? Então não faz sentido você participar de uma religião que alguém é maior que o outro. Você está comigo? Vocês estão aí? No princípio a Trindade estava lá, estava ou não estava? Aí o que aconteceu? Adão pecou. Pecou ou não pecou, gente?
Depois que Adão pecou, o que melhorou? Melhorou alguma coisa? Hã? Vocês estão no mesmo raciocínio que eu? Piorou ou melhorou? $400, conforme dizem os historiadores. Ninguém se ouviu falar, nenhum profeta, ninguém. Deus se calou. Deus se calou. Ei, quando Deus se cala um pouquinho, você já fica como? Tem gente que fica perturbado porque está querendo resposta e não consegue resposta. Isso porque o Espírito Santo de Deus habita hoje em nós. E a gente está preocupado se Deus vai falar. Aí eu tenho que vir para a igreja para receber resposta. Ainda bem que vem para a igreja. Amém ou não amém? Marcos 1, versículo 10. Deus resolvendo um problema da humanidade. Só que quando Deus está resolvendo um problema da humanidade, mais uma vez, a Trindade aparece. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus O que aconteceu? O Espírito descendo como uma... Próximo. Então, o que veio dos céus? Uma voz. De quem era essa voz? De quem que era essa voz? Você é o meu filho? Em você eu me agrado. Jesus, quando ele vai iniciar o seu ministério, mais uma vez, a Trindade se manifesta. A Trindade se manifestando para mudar a minha e a sua história. Agora, coloca Marcos 1, filha. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Princípio do Evangelho. Nós entendemos que a Trindade se manifestou na criação, a Trindade se manifestou no ministério de Jesus. O primeiro Adão falhou, o segundo falhou? Não. Agora pergunta comigo: que evangelho é esse que Jesus, quando iniciou, ele declarou: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Sabe, eu fico tentando imaginar esse evangelho que nós estamos vivendo. Porque a gente olhou na criação que Deus se fez presente na criação do homem. O homem pecou e o homem abandonou Deus. Porque se você lê o Antigo Testamento, você vai perceber que foi a briga de Deus para conectar o homem com ele. Quando foi? Todo o tempo. Não é ou não é? Aí Deus, ele manda Jesus. E lá estava a Trindade selando o ministério, selando algo poderoso na terra. Não só digo nem desatar a sandália dos seus pés, João Batista disse. E Jesus começa o ministério, ele se ascendeu aos céus. E agora ele veio e ele declarou: é chegado o meu reino. Agora, sabe o que é interessante? Que evangelho é esse que nós estamos vivenciando e vivendo dentro de nós? Porque, sabe que evangelho é esse? Esse evangelho que mudou a sua história, que salvou a sua vida. O que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho significa uma boa notícia, uma boa nova. Mas que notícia é essa que faz com que eu continue na mesma coisa? Que notícia é essa que não faz a igreja avançar,
Que notícia é essa que não faz o Rodrigo querer ter mais paixão por Deus? Que não faz cada um de nós vencer o pecado? Sabe que notícia é essa do Evangelho? Que antes de você levantar a mão, Ele já sofreu por você. Antes de você querê-lo, aceitá-lo, Ele já pagou a sua dívida. Essa é a boa notícia. Você consegue imaginar você vindo aceitando e falando assim: eu vou aceitar, mas a minha dívida já foi paga? Você consegue imaginar isso? Entra na sua mente um negócio desse? Espera aí, eu fiz um monte de coisa errada. Aí Jesus está falando assim: vem porque já está paga a sua dívida. Mas eu não tenho que pagar? Quem já fez isso? Quem já deveu para alguém aqui? Não vou falar se você deve. E quando você foi... vamos falar de uma pessoa honesta, tudo bem ou não? Amém? Honesta. Irmão, você rala para ter dinheiro. Você rala. Você ralou para conseguir aquele dinheiro. E você agora eu vou lá pagar a Ellen. Ai meu Deus, graças a Deus. Aí você chega na Ellen assim: Ellen, olha filho, estou devendo você mais de 5 meses. Ô Ellen, tá aqui Ellen. Ai meu aleluia. Na hora que você vai pagar ela, ele fala assim: ô filho, precisa não. O que você faz? Você fica doido. Uma pessoa honesta que quer pagar, como é que ela fica? Quem concorda, gente? Não, Ellen, desculpa, Ellen. Você não tem noção como que eu ralei, como que eu fiz de tudo para guardar esse dinheiro para te dar. E você não vai aceitar, menina? Você tá doida? A gente não faz isso? Faz ou não faz, gente? A gente fica doido. Não, Ellen, você tem que aceitar esse dinheiro, Ellen. Por favor, aceita esse dinheiro. Não, ô, filho. Deus, não quero esse dinheiro. Fica tranquilo, sua dívida está paga. Ellen, mas eu trabalhei. A gente faz isso com Jesus, irmãos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Resumidamente, sabe o que é o problema? Sabe o que é pregado? Sabe o que é anunciado? Um livro de religião. Eu estou sendo muito superficial mesmo. Muito assim, raso aqui, porque o grosso vai vir semana que vem. Vai pirar, igual eu estou pirando. Ó. Perdi aqui, peraí, irmão. Está falando da dívida. Obrigado. Sabe para você entender o Evangelho, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo? Você consegue entender uma coisa? Tipo assim, que nem eu falei, é difícil a gente entender que já está pago. Aí o que a religião ensina? Sabe o que a religião ensina? Olha só, gente. O problema é você encarar o Evangelho como um conselho. Evangelho não é conselho, é boa notícia. Pastor, qual a diferença? Simples. Vou te ensinar agora, que eu aprendi também. Sabe o que é o problema? Sabe o que a religião faz? Te aconselha. Te aconselha o que? Olha, se você jejuar 3 vezes por semana, fica tranquilo que você vai conseguir a santidade. Se você seguir esse ritmo aqui, ó, se você fizer isso, ó, você vai conseguir. Olha, se você for para esse caminho, se você orar todo dia, você vai ver o que vai acontecer. Olha, isso é conselho. É como se eu tô querendo pagar minha própria dívida com Deus. Quem já fez isso? Eu já. Eu fiz muito isso. Tem alguém comigo no meu barco ou não? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Sabe por que as pessoas falam assim, ah, não. Aí vem aquela desculpa assim, ó. Não é essa que quer, é muito difícil seguir Jesus. Quem já ouviu isso aí? Nem vou falar se você já falou. Perguntar, né? É muito difícil seguir Jesus. É muito difícil, meu Deus do céu. Mas você não entende, pastor. É mais forte que eu. Porque quando eu vejo que a situação ali, eu falo assim, mas, ai meu Deus do céu, dá água na boca. Não. Vocês estão aí? Daí a gente fala assim, eu vou jejuar para conseguir. Aí eu vou orar muito, mas eu vou orar. Agora Deus está se agradando de mim, porque agora eu estou orando todo dia.
Isso é conselho, isso é religião. Agora pasme, o que é evangelho? Evangelho é boa notícia. A notícia é, ele já morreu, ele já pagou sua dívida. Nada que você possa fazer, vai fazer você pagar mais ou menos para ele. Porque ninguém tem dívida. Mas é difícil entender isso aí. Agora, eu não estou dizendo que o Senhor nos trouxe para a liberdade, agora eu faço o que eu quero, eu peco o jeito que eu quero, eu faço o que eu quero na minha vida. É isso que eu estou falando? Não, eu estou falando uma coisa assim, a gente não precisa de um conselho, a gente precisa aceitar essa notícia. Aceitar essa notícia que eu fui alcançado por um amor que eu não merecia. Eu fui alcançado por uma palavra que eu não merecia. Então pergunta para mim, tudo que você vai conseguir fazer vai agradar mais a Deus? Como é que vai agradar mais a Ele se Ele já morreu por você antes de você vir para cá? Antes de você decidir levantar a mão, falar em línguas, e batizar, fazer qualquer coisa, Ele já te amou primeiro, aleluia! Você consegue entender isso? A gente está brigando por uma coisa que você tem que aceitar, você não tem que entender o que Ele já fez, é de graça. Mas qual que é o problema, pastor? O problema é que eu estou querendo dar algo em troca para Ele, para merecer. Nada que você vai conseguir fazer, você vai merecer, meu irmão. Quem está entendendo? Nada do que, irmão, que parece que, irmão, a impressão que eu tenho, irmão, essa é a realidade, você sempre vai estar em dívida. Porque você nunca vai conseguir fazer algo, irmão, para pagar. Porque sabe qual que é o seu salário? E o meu salário? É a morte. Esse é o meu e o seu salário. Sabe qual é a boa notícia? Sabe qual é a boa notícia? Que ainda que eu esteja morto, Cristo, Ele nos deu a palavra de vida eterna. Ainda que esteja morto, viverá. Estávamos mortos. Quando você começa a compreender esse evangelho, querido, você aceita. Você não tenta entender o amor de Deus, você não vai conseguir compreender esse amor. Porque você olhar para alguém e falar assim, o Senhor, Ele vai perdoar o pedófilo, vai! Você e eu não perdoamos. Entende isso? É louco entender essas coisas, gente. Porque a justiça de Deus não é a sua justiça. Você quer entender de um jeito, Deus, o reino dele é completamente diferente. Graças a Deus por isso, porque se fosse do nosso jeito, eu e você já ia nos excluir da igreja. Quem concorda comigo? Nosso centro de justiça é maior. Irmão, tem gente que é tão poderoso que consegue ser igreja sozinho em casa. Tem gente que é poderoso demais, gente. A pessoa consegue ser igreja sozinha em casa. E tem a cara de pau de dizer, eu consigo ser igreja. É um semideus na terra. E sendo que Jesus disse que a igreja é o corpo. E o corpo não fica, o braço direito não, esse aqui é o esquerdo, né? O braço esquerdo não fica sem o braço direito. Os braços não ficam sem as pernas. Irmão, o que seria a mão sem os dedos? O que seria do rosto sem a orelha? E os olhos? E o nariz? E a boca? Aleluia! Que saboreia para ir para o estômago. O que seria dessa unidade? O Pai mostrou ser igreja na criação.
O Pai mostrou ser igreja. No início do ministério da igreja de Jesus, vamos dizer assim falando. A Trindade, a igreja junto. Agora, como é que pode a gente estar sozinho? No princípio, Deus revelou que Ele era uma célula. E Ele multiplicou sua célula fazendo Adão. E de repente, surgiu uma líder em treinamento, Eva. E desses líderes, surgiu mais 2 líderes. Caim e Abel. Só que um líder ficou com inveja e matou outro líder. Aí tinha que vir... Qual que é o 7, né? A multiplicação. Qual que foi a ordem de Deus para Adão? Multiplica. Irmão, sabe o que é difícil a gente entender? A palavra reino. Sabe por que é difícil a gente entender a palavra reino? Porque nós nascemos numa nação que não é monárquica. Sim ou não? A gente é uma nação que prega a democracia. Só que não, né? Porque democracia mesmo não existe. Né? Essa é a verdade. Só os bons para acreditar que existe democracia, né? Mas vamos pular essa parte. Tudo bem ou não? Ai, pastor, não gosta de política. É, irmão, mas a gente vive na política todo dia. Agora, é difícil a gente entender o livro de reino. Por quê? Irmãos, vou dizer uma coisa. Alguém nasceu na Inglaterra aqui? Hã? Não. Irmão, eu vi uma vez esse pregador, ele já, Deus levou ele, acho que foi um acidente, o Mário Mouro, né? Então uma vez eu vi uma pregação ele falando sobre isso. Irmãos, alguém que mora na Inglaterra, a casa que ele tem, o terreno que ele tem, ainda que é seu, ainda que eu compre aquele terreno não é meu, é da rainha. Porque se ela exigir, eu tenho que entregar. Vocês estão aí? E agora, qual que é o sentimento nosso aqui? Quem tem casa própria aqui? Os irmãos têm casa própria. A casa é sua? É, assim. É, não é, né? Mas é uma propriedade sua. Sim ou não? Se você paga os impostos e tudo certinho, quem vai tomar seu? Hã? Ninguém toma. Porque é lei. É ou não é? Só que lá na Inglaterra não existe isso, irmão. Nada deles. Tudo é da rainha. Sabe qual é o problema? Daí é difícil a gente entender que a sua vida não é sua, a sua vida é do Rei Jesus. É difícil entender esse evangelho, porque se você aceita esse evangelho, você decidiu dizer: eu libero a minha vida para o Senhor governar. E agora, não viva eu, mas Cristo vive mesmo? Cristo vive nas suas decisões? Hã? Cristo vive nas suas decisões? Vamos lá, aparece um príncipe na sua vida, os solteiros aí. Você vai perguntar para o Espírito Santo se é de Deus ou você vai falar assim, se é de Deus, olha só que gato. Ou ao contrário, aparece uma princesa. Os irmãos aí que trabalham, aparece uma oportunidade de trabalho. Os irmãos que é casado, né? O negócio tá feio em casa, um exemplo. Aí apareceu uma oportunidade lá fora. Olha, Deus, nossa, aí, que maravilha, o Senhor está providenciando uma melhor. Não, é verdade, gente, tem gente que cai nessa hipocrisia. Eu estou mentindo, gente, eu tô falando aqui assim, não, porque as pessoas não têm um embasamento e um fundamento no que está escrito. Sabe o que é evangelho, querido? Você aceita esse evangelho e agora você é governado pela palavra desse evangelho. Agora você é governado pelo que a Bíblia diz, não o que eu acho.
Vocês estão aí? Isso é evangelho, isso é ser transformado por esse evangelho. Por isso que Marcos falou o princípio do evangelho de Jesus Cristo. E falou mais: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmão, Marcos foi objetivo. Ele não falou assim, não, se vocês acreditar. Não, Marcos foi decisivo. Marcos falou assim: é o evangelho. De quem? De Jesus Cristo. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Cala a boca todo mundo e aceita esse negócio aí. É isso que Marcos está falando. Quem concorda? Agora, irmãos, a gente quer vir para a igreja, a gente aceita Jesus e a gente não entende o que significa viver o evangelho. Eu continuo vivendo a mesma vida. E hoje eu estava conversando na mesa com a minha mãe, com a minha esposa. Sabe qual é o problema? As pessoas acham que Deus é trouxa. Acha que Deus, porque Ele é amor, esquece que Deus é justiça. Vocês estão aí? Deixa eu dizer uma coisa: Deus ele não vai deixar te amar, tá comigo? Amém ou não amém? Só que sabe o que Deus falou? Aquele que crê será? Só que aquele que não crê, Jesus declarou, já está condenado. Vocês estão aí? Você viu esse amor poderoso de Jesus? Jesus está falando o seguinte: olha, eu morri por você e já paguei a sua dívida. Qual que é o seu dever? Se entregar, amém? Agora, não sou eu que estou decidindo se você vai ser salvo ou não. Quem vai decidir se você vai ser salvo? As suas condutas, o seu comportamento. Agora, deixa eu perguntar, quem quer ser salvo aqui? Tem alguém aqui que quer ser salvo? Aí que tá, irmãos. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Vou vontade de falar. Irmão, eu estou falando de algo assim muito simples. Por quê? Porque a gente vem para a igreja, a gente levanta a mão e a gente não entende por que a gente levanta a mão. A gente canta, vem o teu reino, não é ou não é? Cantamos ou não cantamos aqui? Pois teu é o reino. Pai nosso, que está onde? Seja feita a tua vontade assim, como na onde? A gente tudo coloca a vontade de Deus, é o governo de Deus. É o governo de Deus. Querido, Deus governa tudo. Olha a palavra de domingo passado. Quem ouviu a palavra? Ai, pastor, não tive tempo. Mas lógico que não tem tempo. Porque outras coisas você coloca como prioridade na sua vida. Essa é a verdade. Irmão, eu estou com uma palavra, dá vontade de repregar a palavra da Thalita que eu mandei lá no negócio. Porque é verdade. Sabe qual é o problema? A gente coloca as coisas em segundo, que era para colocar em primeiro. Faz isso, gente. Faz. É importante ouvir a palavra? Sim ou não? Tem gente aqui? Tem alguém aqui? É importante ouvir a palavra, sim ou não? Quem ouviu a palavra domingo? Então, não ouvi, não foi, naquele dia não foi importante para você. Essa é a verdade. Porque se é importante, eu faço. Quem está comigo? Quem leu a Bíblia hoje? Eu não li. Você leu? Eu não li. Por que você não leu? Porque hoje não foi importante para você. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que a Bíblia não é importante para você. Pastor, jogando na minha cara que eu não gosto da Bíblia. Não estou falando isso, gente. Só que hoje não foi importante. Você não leu? Você orou hoje? E você entende? Não orei. Então hoje o Senhor não foi importante para você. Irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Você participar do Evangelho e aceitar essa notícia é você entender que Ele governa as suas vontades em nome de Jesus. Como vamos transformar esse lugar, gente? Como vamos ganhar amor a César? Irmão, se eu não tenho líderes que oram por paixão por Jesus e por paixão por almas.
Você não tem pessoas comprometidas de verdade. Irmão, tudo isso faz parte de viver o Evangelho de Jesus. Por isso que o Senhor disse, é chegado o meu reino. Só que Jesus consegue fazer sozinho? Não, o que Jesus fez? Olhou lá, ele sentada. Oi, tudo bom? Segue-me. Jesus virou as costas e foi. Fez ou não fez? Foi ou não foi, gente? Quando Jesus chegou em Mateus, falou assim, Mateus, como é que você está, Mateus? Você está bem? Eu estou bem, Senhor. Você está ocupado, Mateus? Sabe o que é? Eu estou trabalhando aqui, né, Senhor? Você não está enxergando, não? Eu estou aqui ilustrando, tá, irmão? Não, sabe o que é? Eu quero perguntar se você quer seguir eu. Tá afim, Mateus? Senhor, deixa eu pensar um pouquinho, porque vai que eu tenho um compromisso primeiro, aí eu vou pensar. Foi isso que aconteceu? Aí tá lá Pedro, Tiago e João, todo mundo pescando, né? Pescando lá. Aí Jesus chegou assim, eita, pescou nada aí não, né? Senhor, tá bravo o negócio. A empresa sua está falindo? Não, tá bom nossa empresa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês não estão a fim de largar esses negócios aí e seguir, não? Senhor, deixa eu pensar aqui, conversar com meu pai, né? Porque Tiago e João, né? Tiago e João estavam com os pais, tá? Não tava? Deixa eu perguntar pro meu pai primeiro. Porque, vai que ele fala que eu tenho que ficar aqui pescando, né, Senhor? Daí Jesus falou para ele, tá bom, vai lá perguntar que eu espero. Jesus fez isso, gente? Não, Jesus falou, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus não falou se eu acho que eu vou transformar. Jesus fez isso? Não, Jesus declarou, Jesus liberou a palavra. O mesmo Jesus que liberou aquela palavra lá em Gênesis, haja luz! E houve a separação. Jesus tem todo o poder da palavra. Jesus falou, vou fazer de vocês, não é pescador de peixe, vem cá que eu vou fazer de vocês pescador de homem. Vem. Qual foi a postura deles? Jesus falou e seguiu, irmão. Qual que foi a atitude deles agora? Irmão, o evangelho é você receber essa notícia e fazer alguma coisa pelo nome de Deus. Não é para você ficar confortável, não. É gostosinho ir para a igreja. Senhor, você está ligado, né? Estou precisando lá daquele esquema lá. Oh, aleluia. E o dia que a gente está precisando daquela bênção, como é que a gente vem para o culto? Rapaz, irmão, mas você olha assim, o fogo desceu, irmão. Tem gente que fica aleluiado quando vai pedir as coisas. Véio. Não, tá passando por problema, mas só fica aleluiado no culto. Já viu, não? Aqui não tem isso não, né, irmão? Graças a Deus. Amém, irmãos? Aqui não tem isso, irmãos. Amém ou não amém? Fala amém, gente. Você está entendendo? Aí a gente pensa, eu estou precisando. Aleluia, Senhor. Aí quem vai pregar? Deixa eu ver. Aí o Tiago vai pegar o microfone. Deus vai usar ele para falar comigo. Aleluia. Aqui nos outros, vem minha esposa chegando aqui e tem gente que já fica com medo. Nem vou apontar e vou olhar para quem fica com medo. Hoje o Senhor vai usar ela para falar comigo. Senhor. Não, eu joguei lá. Tem gente que não vê as coisas que a gente manda, né? Mas tá bom. A gente continua mandando mesmo assim. E o semeador saiu Irmão, o semeador não para de semear. Agora a pergunta é, você decide o tipo de terreno que você vai ser. Se você vai ser espinhoso, vai ser cheio de pedra. Se você vai ser um terreno seco, eu sei que você decide. Só que o semeador não vai deixar de semear a palavra. Ele vai estar anunciando a palavra. As boas novas vai ser pregadas nesse altar. As boas novas vai ser declaradas em Moreira César. E quem decidir ser terra boa vai frutificar neste lugar em nome de Jesus. Não é um poder de decisão do pastor. Eu decido ser terra boa. Porque tem gente que não frutifica nada, irmão, porque está contaminado o solo. Jesus está plantando, mas não rega, não cresce nada. Vai chegar uma hora que o Senhor vai ter que arrancar. Deus usou o Tiago para falar aqui. Deus vai ter que fazer separação do joio. Tem joio aqui? Pegadinha.
Tô esperto, irmão. Fala pro teu irmão lá, parabéns. Você tá ligado. Aleluia. Esqueci minha garrafinha, irmãos. Aleluia. Ó, essa taça aqui com vinho. Tô brincando. Gente, por que eu falei da unidade da Trindade? Por que eu falei dessa unidade? Eu falei para você entender que esse é o convite que o Senhor nos convida para participar dessa comunhão maravilhosa, que é a comunhão do Espírito Santo, do Filho e do Pai. Quem testifica, nós cantamos aqui, quem testifica que você é filho? O Espírito. Agora, você consegue, obrigado, querido. Você consegue fazer alguma coisa sem o Espírito Santo na sua vida? Não. Quem convence o homem do pecado? Você percebe o convite da Trindade? Quem consegue alguma coisa sem Jesus? Hã? Qual que é o primeiro mandamento do Senhor? Amarás o Senhor teu Deus. E aí? Tem como você fugir dessa dança? Não. E qual é esse evangelho? Ele pagou a minha dívida. E agora, qual a minha postura? É se mover como um salvo. É agir como alguém que foi alcançado por essas boas novas. Sabe o que o Senhor falou para mim? O Espírito Santo me falou? Sabe por que você fala pouco de salvação para as pessoas? Porque você não entendeu do que você foi salvo. Porque quem entende o que foi salvo não consegue ficar calado, tem que falar do amor dele. Quem está comigo? É verdade. Ó, você viu o que eu falei? O Espírito Santo falou comigo isso aí. Por que eu sou evangélico? Não é assim que a gente fala? Os outros perguntam pra você: você é evangélico? É ou não é? Já aconteceu isso com alguém aqui? Ou você é crente? Ah, né? Deus me livre, né? Deus me livre. Crente não. É um discípulo do Senhor. Aleluia. Tudo bem. E se a pessoa falar assim: você é evangélico? Sou. Aí a pessoa pergunta: por que você é evangélico? Qual a sua resposta? A sua resposta, você já evangeliza a pessoa. Quem concorda? Quem não consegue responder, irmãos, eu não te julgo por isso, tudo bem, não? Mas é porque você precisa de informação. E essa casa vai te dar essa informação. Você consegue entender que o seu destino era a morte? Era o inferno mesmo? Eu sou evangélico porque eu decidi que Cristo vai reinar sobre a minha vida. Eu sou evangélico porque eu decidi que a partir de hoje não sou eu mais que tomo as minhas decisões, é Cristo que se move em mim. Por isso que Paulo fala que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Se eu vou tomar uma decisão, eu não tomo uma decisão porque eu sou bom, eu tomo uma decisão porque eu dependo dele. E eu só não sei a resposta. Ainda se o Espírito não falou comigo, Deus me colocou pessoas na minha vida que são porta-voz de Deus na minha vida, e eu vou conversar com eles, com o meu discipulador. As pessoas não têm essa resposta. Por que você foi alcançado? As pessoas não conseguem responder por que eu fui alcançado por esse evangelho. O que esse evangelho fez sobre a minha vida? Sabe o que esse evangelho fez sobre a sua vida? Primeiro, ele fez o processo de redenção sobre a sua vida. Ou seja, ele já pagou toda a sua dívida. E esse evangelho te salvou da morte do pecado. E esse evangelho, ele justifica o pecador. Ou seja, ele te torna santo.
num lugar onde você nunca poderia dizer que tu és santo. O Evangelho te redimiu, o Evangelho te salvou, o Evangelho te justificou. Eu não digo que sou santo porque eu jejuo, eu oro, eu vou para o monte. É porque eu não mereço mais Ele em mim. E quando a gente começa a falar assim, você é santo, mano, tem gente que se escandaliza. A gente que é pastor, que a gente falar que é santo, as pessoas falam assim, ele é pastor, tá tudo certo. Agora imagina o Joab virar para alguém e falar, sou santo. Não estou dando exemplo, gente, porque tem gente que olha cargo, é ou não é verdade? Vou pedir uma ajuda aqui. Vem cá, Joab. Vem cá, Tiago. Vou jogar esse pouco para cá, irmão, só para questão de precaução. Oi? Oi? Não, fica aqui comigo, ó. Fica aqui para mim. Ô, Tiago, olha só quando você aceita o Evangelho, o que acontece? Fica assim. Joab, fica atrás dele. Atrás dele. Vai decantando, não, mas chega. Você já viu o formato? O formato. Brincadeira, se comporta, vocês estão na igreja evangélica. Por que eu pedi para o Tiago ficar em formato de cruz? Quem ele representa? Quem que ele representa? Jesus. E o Joab representa quem? Você. E eu. E ele mesmo. Quando você aceita Jesus, Jesus pagou sua dívida, sim ou não? Quem entende isso? Jesus pagou sua dívida, redenção. Jesus te salvou do poder da morte. E Jesus te justificou. Porque, olha só isso. Quando você aceita Cristo e faz dele o seu Senhor e Salvador, sabe o que acontece? Quando o diabo, o maligno, os demônios, ele tenta atacar você, quem que ele enfrenta primeiro? Você consegue entender a proteção? Agora, você consegue imaginar? Baixa, pode ficar de lado agora. Agora imagina você sem Jesus. O diabo vai atacar, sim ou não? O que acontece agora? Está vulnerável. Agora você entende o que é evangelho? O evangelho, quando você, mais ou menos, esse mais ou menos, querido, em cima do muro, você fica assim, ó, vulnerável. O diabo vem, faz o que ele quer, coloca o que ele quer aqui, coloca o que ele quer aqui. Consequência, você fala só podridão. Consequência, as suas mãos só pecam. Consequência disso, não é porque Deus não quer te salvar, é porque você não aceitou o Evangelho. Vocês estão aí? Vocês estão aí ainda? Agora, quando você levanta a mão para Jesus e aceita Jesus, o que acontece? Sabe o que é interessante? Ele vai continuar às vezes errando. Porque quem não erra aqui, gente? Quem está comigo? Só que ele não saiu, ele ainda glorifica o nome do Senhor. E quando ele fala do preço da justificação, quando Deus ele olha, ele não vê o Joab, ele vê Cristo na vida do Joab, aleluia!
Isso é evangelho. Isso é seguir algo poderoso, é sentir algo poderoso. É por isso que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí o maligno vem, não tem como, existe um bloqueio aqui. E quando o Senhor vai olhar, Ele não vê o Joabe, Ele vê o filho. E quando Ele vê o filho, quando Ele vê o filho, Ele se compadece do Joabe, porque Cristo entrou na frente. Isso foi o que Cristo fez na cruz por você. E quando você não entende isso, não entende o que é evangelho, então não é simplesmente porque é legal estar na igreja de domingo, é legal ir para a célula, não, eu venho porque eu tenho um Cristo que salvou a minha vida, e por amor a Ele eu faço o que eu faço, por amor a Ele eu oro, por amor a Ele eu leio a Bíblia, por amor a Ele eu perdoo, por amor a Ele eu faço tudo que Ele manda nas Escrituras Sagradas. Obrigado. Obrigado, querido. Essa é só uma pequena ilustração do que Cristo fez na cruz do Calvário. Vocês estão comigo? Isso é evangelho. Bem resumidamente, bem simples. Por quê? Porque eu não quero que ninguém nessa casa esteja aqui sentado, ainda que você não decidiu ou decidiu, não sei. Mas eu quero que todos entendam, porque se eu, sei lá, irmão, não estiver aqui amanhã, eu sei que eu preguei o evangelho. Você conhece agora o que Cristo fez na cruz por você, ainda que é algo muito resumido, sabe? Essa ilustração, não sei se o Thiago vai lembrar. Eu vi numa conferência e aquilo foi tão forte, gente, ó. Quando eu comecei a estudar sobre isso, sobre a doutrina da salvação, tudo que está acontecendo, porque a gente tem que estudar sobre a série, sabe, irmãos, começou algo a fluir aqui dentro. Eu comecei a lembrar dessa conferência. E eu falei assim, eu vou usar essa ilustração hoje lá. Porque essa ilustração trouxe muita, sabe, me ajudou muito. Eu tenho certeza que ajudou muito irmãos aqui. Até os irmãos que estão online conseguiram entender o que significa ser evangelho. O que significa você ser um cristão. É você entender o que Cristo te fez. Ele te redimiu. Plano de redenção, plano de salvação e plano de justificação. Vocês estão felizes? Sabe? Alguém já fez essa pergunta? Eu estava lendo um estudo. Um pastor, ele disse assim que um jovem chegou nele e falou: pastor, você é salvo? Ele devolveu a pergunta e para esse jovem disse: salvo do quê? E esse vai ser o assunto de semana que vem. Nós somos salvos do quê? Te resumi o evangelho. A dança maravilhosa do amor da Trindade na criação. Bem simples. Mostrando que no ministério de Jesus a Trindade também estava presente. Mostrando que Marcos declarou que o princípio do evangelho é um filho de Deus. Se ele te salvou, nós somos salvos do quê? Você já parou para pensar? Do que eu sou salvo? Quem vai estar aqui semana que vem? Se coloca de pé.